em sequência aos nossos encontros diários durante a semana, às 18 horas, aqui nos encontramos, mais uma vez, buscando a sintonia com o plano espiritual que coordena o trabalho de preces do Lar Fabiano de Cristo. Ainda sofrendo algumas restrições para os contatos presenciais em nossas reuniões, nós formulamos a nossa reflexão em prece em mais esta tarde, início de noite, agradecendo a oportunidade, primeiramente, da vida, por tudo que ela nos dá e nos propicia o nosso crescimento e evolução. Junto à espiritualidade, junto a todos aqueles que agora, por sintonia, se colocam neste momento em contato com este áudio, nós estamos então a analisar do capítulo 13, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja epígrafe nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Na verdade, nós vamos analisar a questão da beneficência exclusiva, cuja questão numerada 20 diz assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois, se for um inimigo da religião, este será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-a, faria que o a odiasse. Resposta sucinta, porém pragmática, que nos faz, muitas vezes, repensar algumas atitudes eventualmente tomadas no dia a dia. Mas certamente a caridade, travestido aqui de beneficência, da ajuda ao próximo, não deve consultar para a sua realização se quem vai recebê-la professa a mesma crença, se tem a mesma opinião ou se é do nosso mesmo partido. Aqui, partido não tem uma conotação política, mas é em relação àquilo que nós formulamos em termos de conjunto de ideias na execução das nossas atitudes. Se nós devemos somente ajudar a quem está do nosso lado e não em oposição, caso eventualmente possível esta colocação. Quando São Luís diz que é justamente o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, ele está dizendo em outras palavras o que o Cristo já nos disse: amai os vossos inimigos, fazei ao bem a quem quer que seja. Todos nós aqui na Terra, enquanto convivemos, sendo afetados pela conduta uns dos outros, porque vivemos no mesmo mundo, na mesma sociedade, nós estamos recebendo o influxo dessas vibrações, das ações, inclusive mesmo da omissão de alguns em relação às suas obrigações.
Então, o dever do cristão é justamente tratar o seu semelhante como um irmão, independentemente de relação hierárquica, independentemente de relação de subordinação, porque não podemos esperar outra conduta daqueles que se dizem espíritas se não fizerem exatamente aquilo que preceitua a doutrina do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é interessante pensar que a resposta de São Luís, apesar de ser ela sucinta, ela traz essa conotação de relembrarmos de que a ideia é de tratarmos todos no mesmo nível de horizontalidade, independente, como já se disse há pouco, das suas crenças não convergirem, das opiniões não serem as mesmas. Aos necessitados, a nossa caridade, a nossa ação meritória de beneficência, de entrega, de colocar em curso esse verbo amar, importantíssimo nas nossas relações, não só com aqueles que estão nos nossos núcleos de convivência mais restritos, como a família, a casa espírita, mas trazer isso mundo afora, a oportunidade que se tem de vibrarmos por aqueles que estão em erro para que possam acertar, pelos criminosos que cometem seus delitos, por aqueles que decretam a guerra contra o seu semelhante. Importante, sim, mantermos essa noção de que a beneficência, para ser coerente, deve trazer imbuída na sua execução a ideia do amor, da igualdade, da plena capacidade que tem o homem de socorrer o seu semelhante quando está em condição de necessidade. Quando pudermos ajudar, não raro muitas vezes, devemos fazê-lo com esta consciência. Então, ao finalizarmos o nosso momento de reflexão, a nossa prece ao final, justamente para ressaltar a gratidão permanente e constante que temos pela vida, por tudo que ela nos dá como oportunidade para o nosso crescimento e evolução espiritual, agora material, enquanto aqui na Terra, mas nossa evolução para um mundo de regeneração. Esta é a nossa expressão, é o desejo e a vontade que temos, que formulamos a Deus para que possa Ele nos dar forças para continuarmos nesta caminhada, nesta busca. Desejamos então que a paz envolva a todos aqueles que estão conosco nesse instante e que Deus seja permanente em nossas vidas. Que assim seja.